Boa tarde, Instagramers. Chegamos. Primeira live da semana, né? Vamos lá. Primeira live da semana. Continuando aí a nossa série Assim na Terra como no Céu. E hoje é a live número 7. Na live 7 hoje, o que nós vamos falar? Hoje nós começamos um tempo de jejum aqui na comunidade, na Asia Church. Começamos 21 dias de jejum. E nesse primeiro dia eu quero compartilhar com você sobre o quê? Sobre jejum. Vamos falar sobre jejum. Vamos falar aqui sobre alguns benefícios do jejum. Fala meu Arthur Chefe, Lucas Apóstolo. Que isso, hein? Teve uma experiência fortíssima ontem, varão. Você que tá chegando, manda um aviãozinho aí para 3, 4 pessoas. Chama as pessoas aí. Vamos estar aqui por um breve momento, mas vai ser algo muito intenso. Eu creio que vai abençoar a sua vida, vai edificar a sua fé. Um tempo de jejum, 21 dias de jejum. Para quê? Para liberar poder. E vamos começar aqui nesse primeiro dia compartilhando sobre o Mestre, né? Sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador. Ele também jejuava. Isso que é muito forte entender. Se até Jesus jejuava, cara, por que nós não vamos jejuar? Se até Jesus precisou jejuar, por que nós, muitas vezes, vamos querer nos omitir disso? Vamos jejuar. Né? Então, o texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje está em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, bem no finalzinho da passagem. Mateus capítulo 3, onde fala do batismo de Jesus. Olha ele aí, a turma do No Secreto está chegando. Quando fala sobre o batismo de Jesus, vamos lá. Você que vai chegando aí, vai enviando aí o aviãozinho para mais pessoas virem participar, para poder receber disso aqui que nós estamos compartilhando nesses dias. O que acontece no batismo de Jesus? Jesus, ele vem para ser batizado por João Batista. João Batista leva Jesus ao batismo. João Batista até queria resistir ao batismo, né? Não batizar. João Batista sabia quem Jesus era e falou, eu preciso receber algo de você. Porém, o que acontece? João Batista, Jesus interpela ele, né, e deixa claro, cara, você precisa cumprir a sua parte no papel, ou seja, existia um roteiro, um script que precisava ser vivido. E dentro desse roteiro, dentro desse script, João Batista batizava Jesus, levava Jesus, né, ao batismo nas águas. Então, depois do batismo nas águas, o que acontece? A palavra vai falar que os céus se abrem e o Espírito Santo desce, né, em forma corpórea, forma física sobre Jesus, como uma pomba, e ele pousa sobre Jesus como uma pomba. Nesse momento os céus se abrem e ouve-se uma declaração dos céus. Todos ouviram, todos que estavam presentes ouviram essa declaração. Este é meu filho amado, né, o capítulo 3 de Mateus, verso 17. Em seguida, a voz dos céus disse, este é meu filho amado em quem muito me agrada, ou seja, em quem a minha alma tem prazer. Então, o que os céus declaram naquele momento do batismo de Jesus? Que Jesus era o filho amado de Deus e que Jesus era alguém que agradava ao Pai. Então, aqui pega duas coisas. Primeira, uma coisa é você ser amado. Quem é amado por Deus? Todos somos amados por Deus. Eu, você, toda a humanidade é amada por Deus. Segunda coisa, e essa é muito importante, né? A primeira você também tem que ter muita relevância nela, por quê? Porque tem pessoas que vivem um ataque constante de pensamentos, de sentimentos, né? Pessoas que são sentimentais, emocionais demais, elas acordam um dia e falam assim, Deus não me ama. Ei, deixa eu te contar uma coisa, Deus te ama o tempo todo, Ele te ama o tempo todo. O amor dele não muda, ele nos ama. A questão que você precisa realmente ponderar e precisa verificar a todo momento é se você está agradando ao seu Pai. A palavra fala que Deus declara sobre Jesus no momento do batismo, Ioana. Ele fala assim, esse é meu filho amado, ponto. Deus ama a todos, em quem muito me agrado. Então, eu preciso ponderar, eu preciso perceber se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou edificando, aquilo que eu estou construindo, o caminho por onde a minha vida está indo, está agradando a Deus. Deus, eu estou te agradando? Porque é possível você ser amado e mesmo assim ainda não gerar o agrado no coração do Pai. Se você é pai e mãe, você vai entender isso mais facilmente. Porque o seu filho, mesmo quando erra, você não deixa de amá-lo. Porém, o que acontece é totalmente possível que o seu filho
Sendo amado, ainda faça coisas que não agradem você como pai, como mãe. Assim também somos nós, como filhos de Deus. Temos o seu amor, mas precisamos também buscar fazer aquilo que agrada ao coração do Pai. Aí no capítulo 4, verso 1, olha o que fala. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, depois de vir sobre Jesus em forma corpórea, forma física, como uma pomba, ele leva Jesus para um lugar chamado deserto. Deserto, veja bem, dentro da minha compreensão, depois de passar algum tempo, algumas temporadas dentro do deserto de Deus, o deserto para mim se tornou algo muito claro, algo muito tangível. Então, todas as vezes que eu me vejo vivendo um deserto na minha vida espiritual, sou levado por Deus, sou levado pelo Espírito Santo para uma temporada no deserto, eu entendo aquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. Se você está anotando, pega isso. O deserto é a academia de Deus. O deserto é uma academia da parte de Deus para os seus filhos. É onde nós vamos malhar, onde nós vamos treinar áreas na nossa vida que não estão sendo treinadas, que não estão sendo desenvolvidas, que se não formos ao deserto, tudo vai ficar da mesma forma. Mas quando estamos no deserto, estas áreas da nossa vida, elas vão começar realmente a ser desenvolvidas, trabalhadas, e o que vai acontecer? Um crescimento, uma transformação visível, tangível na vida daquele que passa por um deserto espiritual e tem o discernimento do que fazer dentro desse lugar. Então, a palavra fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve um tempo de jejum de 40 dias. Estamos em um jejum de 21 apenas, mas preste atenção. Aqui foram 40 dias de jejum absoluto. De jejum absoluto. Então, depois desses 40 dias, o que a palavra fala? Que ele teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Preste bem atenção. Depois de 40 dias ele teve fome. Quem aparece no cenário? O tentador, o próprio diabo. O diabo não enviou nenhum dos seus demônios, ele não enviou nenhum dos seus oficiais. Ele foi pessoalmente para tentar Jesus. E no momento que ele se apresenta, veja bem, a primeira palavra que sai da boca do diabo é a seguinte. O tentador então se aproximou dele e disse: se tu és o filho de Deus. Agora pare por um momento e preste atenção. Qual foi a última declaração de Deus a respeito de Jesus antes dele entrar no deserto? É isso que é necessário você perceber. Qual foi a última palavra que Jesus recebe da parte de Deus antes de ir para o deserto? Ele tinha acabado de ser batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma física de uma pomba e os céus declararam algo: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, de quem eu muito me agrado. Então, o que mostra isso? A última palavra que Deus libera sobre a vida de Jesus como o seu filho, quando Jesus entra no deserto, depois de 40 dias ali, 40 noites jejuando, ele teve fome. Quando, depois disso, Satanás veio num momento de vulnerabilidade física, ele tinha fome física. Então, Satanás se aproxima dele e ele questiona: se tu és o filho de Deus. Ele quis colocar uma dúvida sobre a última palavra que Deus tinha falado sobre ele. Ele quis trazer um questionamento à sua alma sobre aquilo que tinha sido a última palavra que Jesus tinha ouvido da parte de Deus. Deus fala: tu és o meu filho amado. Satanás vem e fala o quê? Se você é filho de Deus. O que eu aprendo com isso? E eu quero deixar isso aqui para você. Anote isso. Sempre Satanás vai buscar roubar a última palavra que Deus te deu. Sempre. Sempre. Né? Depois leia a parábola do semeador que você vai entender isso com clareza. Mas o que acontece? A última palavra que Deus te dá é a primeira palavra que o diabo quer atacar. Eu não sei ontem, na reunião onde você esteve, qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre o seu coração para essa semana. O que você precisa observar, guardar, sabe? Trabalhar para que essa palavra não se perca. A última palavra que Deus falou sobre você ontem. Qual foi a palavra que Deus falou sobre a sua vida já no dia de hoje? Porque essa palavra, o inimigo trabalha para roubar essa palavra. Porque ele sabe que Deus vai construir tudo na minha vida e na sua vida através da palavra dele. Porém, quando nós não guardamos a palavra, essa palavra não é colocada, não é entesourada, ela não é incubada no devido lugar, e esse lugar é o nosso coração. Veja bem, quando ela não é armazenada de forma correta, ela corre o sério perigo de perecer, de ser roubada.
de ser esquecida, de ser anulada. Então, a primeira coisa que o diabo faz é atacar a última coisa que Deus te falou. Guarde as palavras que Deus tem te falado. Registre as palavras. Hoje você tem tantos mecanismos para utilizar isso. Você pode gravar um áudio, ó, Deus falou isso comigo. Você pode fazer anotações. Você tem N maneiras de fazer isso. Então seja prático em guardar as palavras que Deus tem falado da sua vida. Segunda coisa que eu vejo acontecer aqui, veja bem. Ele começa a questionar a Jesus com respeito daquilo que Deus, né, que Deus pode fazer através da vida de um filho. Aquilo que um filho de Deus pode fazer. Né? Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você não está com fome? Ele queria que Jesus buscasse satisfazer uma necessidade física, uma necessidade natural. E para isso, trabalhando e utilizando o quê? O poder de Deus para isso. Dentro desses 21 dias que nós estamos trilhando, começando desde hoje, veja bem o que acontece. Estamos em busca de ver uma manifestação maior do poder de Deus. Só que veja bem, isso não é para satisfazer os nossos desejos físicos. Muitas vezes desejos egoístas, desejos naturais. Precisamos alinhar e ordenar o nosso apetite para aquilo que realmente está no coração de Deus. Eu quero sim ver a grandeza, a bondade de Deus ainda na terra dos viventes, ainda enquanto eu caminho aqui nessa terra. Só que veja bem, eu não posso ficar buscando o poder de Deus para satisfazer a mim mesmo, mas para que o poder de Deus possa realmente ser liberado sobre questões que os olhos do homem não conseguem compreender, mas o poder de Deus é capaz de desfazer essas obras, principalmente as obras do inferno. Amém, mas as minhas condições nunca vai te faltar, querido. À medida que você se alinha ao coração de Deus, que você começa a orar, aquilo que está no coração do Pai pode ficar em paz, nada te falta. Ele vai te suprir. A presença dele, e veja bem, onde está a presença dele tem tudo. Na presença de Deus há abundância. Se na presença de Deus há abundância, onde Deus está, Arthur, o que acontece? Onde Deus está, Ioana, o que acontece? Tem tudo. Na presença dele tem tudo. Guardar o que Deus tem falado e declarar essa palavra assim. No momento que eu declaro essa palavra, Alexandre, o que acontece? É uma espada saindo da minha boca. Eu vou lutar as guerras que eu tenho enfrentado no deserto, que eu estou passando com a palavra do Senhor. Eu não posso abrir mão da palavra do Senhor. Segunda coisa que o diabo vem tentar, ele fala o quê? O tentador aproximou-se, verso 3. Aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Verso 4. Jesus, porém, afirmou, está escrito, ele rebate com o quê? Com a própria palavra. Ele guardava a palavra do Senhor no seu coração. A palavra do Senhor, veja bem, não era apenas algo para ele pegar, colocar debaixo do braço e ficar desfilando com a palavra, como se fossem um peso espiritual. Não, não era isso. A palavra estava armazenada no coração dele. Ele não tinha um livro físico na mão, mas ele tinha uma palavra viva no seu coração que saía pela sua boca. E no momento que ele abria a boca e começava a liberar essas palavras, o Satanás ele não tinha como combater. Quer vencer Satanás, querido? Aprenda a usar a palavra do Senhor. Quer vencer os ataques do inimigo, principalmente nesses dias de jejum? Aprenda a usar a palavra do Senhor. Armazene a palavra do Senhor no seu coração. No devido tempo, essa palavra vai ser uma espada que sairá pela sua boca. Nem você vai ter noção quando essas palavras começam a fluir da sua boca. Mas o que? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O meu papel, o seu papel é entesourar, é armazenar, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. No devido tempo, essa palavra, Deus saberá como sacar. O Espírito Santo terá a matéria-prima da palavra de Deus para poder tomar da nossa vida e fazer o bom uso dela. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual a palavra que saiu da boca de Deus para você? Se você percebe que muitas vezes possa estar vivendo um deserto, entenda, nesse deserto você só pode prevalecer dentro da academia de Deus chamada deserto, você só pode prevalecer se você tiver a palavra de Deus. Então aprenda a armazenar a palavra de Deus. Não esteja ocupado demais para não estudar, para não meditar, mas também para não guardar a palavra do Senhor. Tem um estoque da palavra do Senhor. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor. Faça dela um prato predileto, principalmente nesses dias de jejum e oração. Leia, releia, medite, declare. Amém?
Verso 5, então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sob a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em coisa alguma. Faça uma exibição aí, Jesus. Se tu és o filho de Deus, se exiba. Suba na torre mais alta, se atire. Não é para a exibição, querido. Não queremos o poder de Deus para nos exibir. Queremos o poder de Deus para revelar. O evangelho é poder. Não são somente palavras. O evangelho é poder de Deus. Então, 21 dias para liberar poder, 21 dias para provocar os céus, 21 dias para dar trabalho para Deus. Que tipo de trabalho nós vamos dar para Deus? Ei, Pai, a tua palavra diz isso. Nós queremos ver isso. Deus vai falar: esse povo está me dando trabalho, esse povo começou a aprender a palavra, esse povo está ficando ousado, esse povo está ficando intrépido, esse povo está querendo fazer com que a terra se alinhe aos céus, e está querendo que os céus possam invadir a terra. Então, quando há essa invasão, há uma invasão de poder. Nós vamos ver o poder de Deus. Se você continua lendo aqui a tentação de Jesus, o tempo que Jesus passou ali no deserto, os 40 dias e 40 noites, o diabo sempre veio para atacar a sua identidade. A coisa principal que eu guardo aqui, que eu compartilho com você sobre o jejum. O jejum é algo que vai polir a nossa identidade como filhos de Deus. O jejum é um momento que, por exemplo, a minha aliança é de ouro. O ouro, depois de um tempo, é necessário que você pegue ele, que você passe nele o que? Dê um polimento para que ele possa reluzir, para que ele brilhe mais, para que ele fique mais visível. Porque pelo suor, pelo uso contínuo, pelo trabalho, pelo manuseio, pode ser que no tempo ele comece a ficar meio que escuro, opaco. Então, depois de ser polido, ele vai restaurar o seu brilho do início. Então, o que é que nós precisamos entender e praticar nesses dias? A nossa identidade como filhos de Deus está sendo polida. Dias de jejum são dias para que possamos ver a nossa identidade como filhos aflorar. Coisas que você, de repente, ainda não sabe que você, como filho de Deus, tem acesso, tem direito. Vai se tornar visível, latente. Você vai poder não só ver essas coisas, mas caminhar nessas coisas, viver essas coisas como filho de Deus. E eu oro para que você tenha um apetite por isso, para que você tenha um desejo por isso, que nesses dias, nesses 21 dias, você possa se aplicar mais e falar: Deus, me dá poder de filho. Eu quero o poder de filho, eu quero caminhar no poder do Filho de Deus nessa terra, não numa vida fraca, não numa vida apática, não numa vida religiosa. Eu quero viver aquilo que, como um filho de Deus, eu sou chamado a fazer. E eu creio, querido, vai ser algo tão poderoso que vai acontecer nas nossas vidas. Então, primeira coisa, o deserto é a academia de Deus. Quem foi para o deserto está numa academia. É hora de exercitar aquilo que não estava sendo exercitado lá fora. É hora de trabalhar aí quais músculos espirituais você precisa desenvolver. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi desenvolver a prática do jejum. 40 dias jejuando, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E cada dia que ele jejuava, o que estava acontecendo? A identidade dele como filho de Deus estava sendo polida. Preste atenção. Ele começou esse jejum, ele fez esse jejum no início do seu ministério. No início do seu ministério físico, no seu ministério terreno aqui, ele começa essa temporada de jejum. Então, o que acontece? De repente, o seu ministério está travado, a sua vida está travada. O que vai acontecer nesses dias? Vai haver um destravar sobre a sua vida. Deus vai destravar a sua vida. De repente, seus dons espirituais estão aí todos inabilitados. Você não consegue fluir nos dons espirituais que Deus já te deu. Mas eu quero declarar que nesses 21 dias de jejum, que vai acontecer, Deus vai renovar a sua vida, vai reativar os dons do Espírito que já estão na sua vida, e eles vão vir com uma nova potencialização para uma nova utilização nesse tempo. Então, fique aberto e fique atento, porque há coisas dentro de você que foi Deus que colocou, e de repente nesse tempo elas estão paradas. 21 dias para se energizar com a força, com o fogo, com o poder de Deus, né? E algo como o nosso pastor tem nos ensinado na última semana, lá na fábrica de líderes, ele falou o que? Sobre colocar a tampa. Vamos pôr a tampa, vamos colocar a tampa, não vamos deixar a pressão sair, mas vamos gerar mais pressão. Então 21 dias de jejum para gerar mais pressão.
Todo ataque do inimigo vai ser ineficiente contra a nossa vida se nós estivermos realmente obstinados a pressionar. Há uma pressão interna, querido. Toda opressão externa, tudo aquilo que vem de fora para dentro não nos toca. Nós vamos quebrar todo o poder da opressão, mas a pressão interna, ela vai gerar essa transformação na nossa vida. Estamos sendo transformados a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Nesse tempo de jejum, uma busca intencional, e aquele que busca encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Então, fique atento às oportunidades, às possibilidades, às portas que vão se deparar diante de você, para que você saiba o que fazer diante dessas portas. É um tempo incrível. E o jejum, ele vem como um acelerador para isso também. Vem para nos impulsionar, ele vai nos energizar, vai nos carregar, vai tirar da nossa vida aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser removido, que hoje é só um empecilho, todo o peso extra. O que é o peso extra? Carregar aquilo que você não deveria carregar, ficar debaixo de um jugo que não é o que Deus tem para você. Todo o peso extra, todo o jugo demoníaco seja destruído. Que sejam 21 dias onde a unção de Deus ela possa se multiplicar sobre a nossa vida. Uma unção poderosa, uma unção que quebra o jugo, que quebra o peso que vem sobre os ombros, sobre os pescoços. Que possamos caminhar em liberdade. Vamos trilhar essa jornada, mas ao final dessa jornada, eu creio, declaro, profetizo isso, serão dias de maior liberdade para a nossa vida. Serão dias onde vamos caminhar com mais liberdade na presença do Senhor. Podemos não só ouvir aquilo que Deus está falando, mas também ser a boca dele aqui na terra para liberar a palavra daquilo que ele está declarando. Nossa boca alinhada com a boca de Deus, criando aqui na terra aquilo que ele diz para criar, destruindo aqui na terra aquilo que ele já diz para destruir. Assim na terra como no céu. É assim, querido. É assim. E se você não entrou no jejum, te convido a começar o seu jejum. 21 dias de jejum, vamos juntos? Clame por uma liberação maior do poder de Deus na sua vida. Preste atenção, o jejum ele intensifica a nossa vida de oração. Intensifica como? Porque muitas vezes você vive uma vida superficial de oração, e dentro dessa vida superficial é como se a sua oração não passasse do teto. O que vai acontecer nesses dias de jejum e oração e a intensificação da sua oração? Você vai orar com mais fervor, você vai orar com mais zelo, sabe? E você perceberá o fogo de Deus ardendo na sua vida, e esse fogo é a pressão vindo. É uma pressão interna, sabe? É um desejo, é um anseio por ver aquilo que só Deus pode fazer. Então, gere isso dentro de você, mas cuidado, não deixe a pressão sair. A panela, ela precisa estar tampada para que a pressão não se perca. E aquilo que está sendo produzido, seja produzido no devido tempo, para o seu uso, para o seu serviço, para o seu consumo. Então, não deixe a pressão te vencer, mas vença, sabe? Quanto mais pressão, mais você se achegue a Deus. Quanto mais você sente esse fogo arder, mais busque ao Senhor. Fala, Pai, eu não vou voltar atrás. Eu já vim longe demais para querer desistir. Eu não vou ficar preso nessa temporada. Eu vou para esse novo tempo que o Senhor está preparando para a minha vida. Eu vou acessar esse novo tempo. Jesus ele fez um jejum de 40 dias antes de entrar em um novo tempo da vida dele. Ele estava saindo de um tempo de anonimato para um tempo de público, onde todas as pessoas dentro daquela geografia, daquela região saberiam dele, para logo depois todo mundo conhecer quem ele era. Será que deu certo? Isso nos alcançou. Então, 21 dias. 21 dias, querido, só 21 dias. Os 21 dias passam do mesmo jeito, você querendo participar ou não. Agora, qual é o ROI, qual é o retorno que isso pode dar para a minha vida e para a sua vida? Se ele vai passar de todo jeito, vamos escolher a maneira de passar isso onde que realmente isso possa nos beneficiar a toda a nossa vida, a todo o nosso ser integral, a toda a nossa casa, a toda a nossa família, todas as áreas da nossa vida, vida profissional, vida emocional, saúde, financeira, os relacionamentos, que Deus possa abençoar cada área da nossa vida. Deixa eu orar para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. São 21 dias de oração, e eu creio que os nossos olhos ainda não viram e não ouviram aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E nós te amamos. E porque nós te amamos, ó Pai, nós decidimos sim seguir esse direcionamento, mas também, Pai, abrir mão daquilo que para nós tem um determinado valor, um determinado desejo diário. Nós deixamos isso de lado para nos focarmos no Senhor e sabemos que o Senhor
já está nos respondendo e vai nos responder mais ainda. Nós queremos ver o teu poder, queremos sim ver o teu poder sobre a vida do mudo, queremos ver os mudos falarem, queremos ver os surdos ouvirem, queremos ver os cegos enxergarem, queremos ver, Pai, os paralíticos andar, queremos ver os paraplégicos se levantarem, queremos ver casamentos sendo restaurados, queremos ver famílias que estão disfuncionais se tornando famílias prósperas, unidas, famílias transformadas. Nós queremos ver e cremos que estes são dias para isso. Nós cremos que há uma geração sendo levantada, uma geração que deseja, que anseia ver a tua glória como nunca se viu. Pai, em nome de Jesus, que esses dias de jejum, a nossa identidade como filhos de Deus esteja sendo polida. Vem polir a nossa identidade, vem lapidarem dentro de nós, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Limpa, Pai, para que tudo aquilo que está em nós, que não comunica aquilo que o Senhor é, possa ser corrigido. Abençoa, Pai, e prospera. Continua falando ao coração de cada um, que não venhamos nos declinar da Tua palavra. Pai, eu oro para que a palavra do Senhor não seja roubada pelo inimigo. Sabemos que o inimigo quer contra-atacar, silenciar e nos fazer esquecer da palavra que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Mas eu oro, Pai, para que a Tua palavra caia na boa terra da nossa vida, do nosso coração, produza, sim, um grande rendimento, uma grande transformação em nome de Jesus. Amém, amém. Querido Deus abençoe você. Quarta-feira, 1h30, a gente está aqui. Compartilha essa live com mais pessoas e vamos firme no jejum. Deus te abençoe.